livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Esse será o versículo base da nossa palavra, que vai dizendo: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar juntos? O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Podemos falar mais uma vez? O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós mais uma vez oramos a Ti, somos agradecidos pelo privilégio de estarmos juntos aqui na Tua igreja, e nesse momento, quando nos assentamos para ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e nos direcione, Deus, para o entendimento e a aplicação da Tua palavra na nossa vida, para que saiamos daqui desta manhã tendo recebido, Deus, um recado que vem do Senhor, e que esta palavra sirva de alimento, de fortalecimento para a nossa vida. E desde já nós pedimos, Pai, a atuação e direcionamento do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que você concorde que as experiências que nós vivemos na vida, as experiências que Deus permite, creio que você também concorde que tudo que nós vivemos é por permissão de Deus. E eu acredito que essas experiências que Deus nos permite viver, elas muitas vezes têm um efeito terapêutico em nós. Porque nós podemos aprender através de momentos felizes, nós podemos aprender através de momentos que nós chamamos de bênçãos, mas eu acredito que nós temos grandes oportunidades de aprendermos, de crescermos nos momentos difíceis da nossa vida. Não é à toa que na palavra de Deus nós encontramos o versículo que há mais vantagens, dependendo da tradução, há mais alegria ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. E no primeiro momento esta palavra pode ser questionada por nós. Ela não traz na sua essência que deseje que todos nós passemos pelos momentos de luta, pelos momentos de luto, pelos momentos de sofrimento. Mas são nesses momentos, muitas vezes, que nós tiramos as maiores ou as mais preciosas lições e aprendizados para a nossa vida. E eu creio que isso acontece não só quando olhamos para a palavra de Deus, mas isso também acontece conosco. Eu, quando olho para a minha vida, para a minha trajetória de vida e lembro dos momentos mais difíceis que eu passei, na maioria desses momentos que eu passei, eu lembro de algo que foi fundamental para o meu crescimento e para o crescimento da minha fé. E eu acredito que com você também seja a mesma coisa. Eu acredito que quando você olha nesse momento para o seu histórico de vida, quando você olha para a sua caminhada de vida, e tenham nessa caminhada momentos marcantes na sua vida, momentos que te trouxeram sofrimento, momentos difíceis na sua vida, eu acredito que em muitos deles você também consegue tirar lições e proveitos para a sua vida, que mesmo num cenário difícil, você conseguiu experimentar. E isso aconteceu com Jó, que é o personagem da nossa mensagem nesta manhã. Jó tem um livro da Bíblia, dedicado a ele, que conta a história deste personagem. É um livro até grande, são 42 capítulos, e é um livro de certa forma interessante, a forma que ele se apresenta, porque você vai lendo o livro de Jó, e você já sabe desde o início por que tudo está acontecendo na vida desse personagem. Mas ele, enquanto vivia, não sabia. Então você já tem ali de cara, no início do livro, na narrativa, o porquê de tudo aquilo que está acontecendo, mas o personagem, enquanto está ali vivendo, tudo aquilo que está acontecendo, ele vive sem saber, muitas vezes sem entender, e por isso até buscando respostas e questionando o porquê daquilo tudo. Esse livro narra uma conversa, na esfera celestial. Nessa conversa estão os anjos, estão Deus, está o diabo que aparece depois de ter vindo passear sobre a terra,
E nessa conversa, Deus pergunta para o diabo, tudo isso você vai encontrar no livro, né? Você viu lá, já que você vem de passear sobre a terra, você viu meu servo Jó, um homem temente, um homem íntegro, que se desvia do mal, que faz as minhas vontades. E aí essa conversa entre Deus e o diabo, ela cai para o âmbito da adoração. Ela vai e começa a ter um foco da adoração. Porque quando Deus diz isso a respeito de Jó, Satanás ele vira mais, é fácil ter um homem com essas características diante de tudo que você concede a ele. Experimente tirar dele tudo aquilo que você dá, para você ver se ele vai te adorar. Então a conversa ela começa a caminhar para esse lado. E o diabo fala, experimenta tirar os bens, porque adorar e servir e ser obediente a você enquanto a pessoa é abençoada é fácil. Experimente tirar os bens. E ele continua, experimente mexer na família. Ele tem uma família abençoada, ele tem 10 filhos. Experimente mexer nessa área, nessa prosperidade familiar, para você ver se você vai encontrar esse homem íntegro, justo, obediente, que te adora em todas as circunstâncias. E não tendo êxito também nessas duas propostas, ele ainda chega a uma terceira. Experimente mexer na vida deste homem. Afinal, ter a sua vida saudável em todos os sentidos, o seu corpo saudável, a sua mente sã, não passar por nenhum problema em relação a si mesmo, fica fácil alguém te adorar nestas circunstâncias. É em função desse diálogo que Jó começa a viver as tragédias na sua vida. É em função desse diálogo e com permissão de Deus que as notícias ruins começam a chegar na casa de Jó. É em função desse diálogo e com a permissão de Deus que a enfermidade chega na sua vida e que muitas coisas vão acontecendo com esse personagem que nós citamos. É em função desse diálogo que Jó entra numa crise profunda. Mas embora entre nessa crise profunda, ele continua sendo um adorador, ao ponto de no versículo que nós lemos, ele dizer, como nós acabamos de falar, o Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. No seu período de crise, também é importante mencionar, embora eu não vá dar ênfase nisso, Jó recebe amigos. E nem sempre nossos amigos têm as melhores palavras para nós. Às vezes a teologia dos nossos amigos não são as mais corretas, porque aconteceu isso com Jó. E na visita dos seus amigos, alguns deles apontavam, olha, não é possível, você está fazendo algo que desagrade a Deus, porque se não fosse isso, você não estaria vivendo tudo que você está vivendo. Até que tudo aquilo que Jó estava por permissão de Deus para viver, até que tudo aquilo chega um momento em que passa. Porque tudo passa, irmãos, amém? Até que chega um momento em que todo esse cenário na vida de Jó passa. E aí eu vou te dizer algo particularmente falando. O capítulo que eu mais gosto do livro de Jó é o último capítulo, é o 42. Porque no capítulo 42 a gente encontra o Jó depois de tudo que ele viveu, e não o Jó antes do que ele iria viver e durante o que ele estava vivendo. E eu acho que o Jó que eu vejo no capítulo 42 somos nós. Eu acredito que nós seremos e somos sempre melhores depois daquilo que nós enfrentamos, depois daquilo que nós vivemos. E esse Jó do capítulo 42, ele é muito melhor do que o Jó do início do livro. Tanto que no capítulo 42 está o versículo que também nós conhecemos muito bem, que diz que antes ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora, depois de tudo que ele havia vivido, os seus olhos haviam contemplado o Senhor. Ou seja, esse Jó é muito melhor do que o Jó do início do livro. Mas como a palavra de Deus ela precisa ser, irmãos, palavra para nós,
a gente precisa sempre olhar para o que a palavra de Deus nos apresenta e tentar trazer isso como aplicação para a nossa vida. Eu quero te perguntar nesta manhã, e você? E você? Como é que você tem vivido a sua vida hoje? Como é que anda a sua vida? Você tem motivos para adorar? Essa pergunta, quando chega para você, qual é a primeira sensação ao respondê-la? Você tem motivos para adorar a Deus hoje? A sua vida hoje, você pode encontrar nela motivos para adorar ao Senhor. É sobre isso que rapidamente eu quero trazer algumas aplicações para nós, em formato de perguntas. Primeira pergunta, eu gostaria de saber se você tem motivos para adorar a Deus, mesmo não vivendo um momento de bênçãos materiais. Você tem, ou você costuma ter, ou você teria motivos para adorar a Deus, mesmo não vivendo um momento de bênçãos materiais? E Jó capítulo 1, versículo de 14 a 17, vai trazendo a seguinte informação para nós. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Percebam que esses versículos que nós lemos, irmãos, eles falam de bois. Observa aí no texto, eles falam de bois, eles falam de ovelhas, e eles falam de, qual é o outro animal, perdão? Camelos. Bois, ovelhas e camelos. O que isso representava no mundo antigo, irmãos? Os bens, ok? Os bens. Então, bens no mundo antigo eram o quê? Animais, empregados, terras, frutos, plantações. Isso eram os bens. Uma pessoa, ela era medida em relação aos seus bens por aquilo que ela possuía em relação a isso. Negócios eram fechados com câmbio de animais. Então, você comprava determinada coisa com tantos animais. Você conquistava determinadas posses fazendo câmbios com tantos animais. E até algum tempo atrás, se você teve a oportunidade de ouvir algumas histórias dos seus avós, ou do seu pai, você vai encontrar ainda histórias do interior, de quem talvez viveu na roça, de muitas coisas ainda serem feitas com animais. E no contexto do mundo antigo, isso eram os bens de uma pessoa. Por que Jó era considerado um homem rico do seu tempo? Por que Jó era considerado uma pessoa próspera em bens materiais no seu tempo? Porque ele tinha tudo isso em grande quantidade. Ele tinha muitos bois, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos camelos, ele tinha muitos empregados, ele tinha muitas posses. Então Jó era considerado um homem rico, abençoado. As bênçãos materiais faziam parte da vida de Jó enquanto ele vivia. Se nós fôssemos aplicar isso para o nosso tempo e tentar contar essa história no nosso tempo, essas notícias ruins que chegaram para Jó seriam mais ou menos assim: olha, alguém hackeou sua conta corrente e tirou de lá todo o dinheiro que você tinha. Olha, alguém passou lá naquela fazenda que você tem, incendiou toda aquela área construída, toda aquela casa, toda aquela mansão. Então, essas foram as notícias, irmãos, que começaram a chegar até Jó, que
começaram a chegar na vida de Jó e que a todo momento comunicavam o que para ele? Você perdeu. E cada momento chegava uma notícia dessa: Jó, você perdeu. Jó, você perdeu, né? Tentando trazer para o nosso tempo, Jó, você perdeu o dinheiro que estava na sua conta corrente, você perdeu as suas economias, Jó, você perdeu o seu carro, Jó, você perdeu a sua empresa, Jó, você perdeu o seu emprego, Jó, você perdeu todos os seus funcionários, Jó, você perdeu todo o seu patrimônio. Dia após dia, instantes após instantes, era essas as notícias que chegavam para Jó, uma notícia que anunciava perda. Quem aqui, irmãos, gosta de viver perdas? Quem aqui gosta de perder? Não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Quem que gosta de perder o dinheiro que tem? Quem que gosta de perder o emprego que tem? Quem que gostaria de perder a empresa que possui? Quem que gostaria de perder a casa onde mora? Quem que gostaria de perder o carro que você tem? Ninguém gosta. E há algum problema também nós de certa forma, irmãos, nós termos uma satisfação por termos esses bens? Não há problema algum. Não há problema algum você ter uma satisfação por ter um bem que você conquistou, ou que você trabalhou, ou que alguém deixou por herança para você, e que te traz um conforto para a sua vida, um conforto para a sua casa. Não há problema algum. Não há problema algum. O X da questão, e aí a gente entra talvez naquilo que a gente mais precisa pensar, é que maturidade espiritual, maturidade de vida cristã, irmãos, está quando eu não condiciono as bênçãos que eu tenho à adoração que eu preciso oferecer ao Senhor. De tudo que nós falamos e vamos falar aqui dentro desse tópico, o mais importante, a mensagem que mais precisa ficar fixada em nossa mente é essa, que é sinônimo de maturidade espiritual, quando a gente na caminhada da vida cristã aprende, porque isso é aprendizado, tá? Grave isso é aprendizado. Então é reflexo de maturidade na vida cristã, quando a gente caminha dia após dia na vida cristã e aprende a não condicionar as bênçãos e os bens que nós temos, a adoração que nós prestamos e oferecemos a Deus. Por que eu frisei o aprender? Porque você pode já estar há muito tempo na vida cristã e ainda não ter aprendido isso. Você já pode caminhar há muito tempo na vida cristã e isso ainda não ser um princípio para você. Por quê? Porque você ainda não aprendeu. O que Paulo diz quando ele escreve a sua carta aos Filipenses e vai agradecer a oferta desta igreja que havia enviado para ele? O que ele diz? Olha, eu sou muito grato a todos os esforços que vocês tiveram e fizeram em me ajudar. Eu sou grato a tudo. Mas ele completa, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja tendo muito ou tendo pouco, seja tendo fartura ou escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que ele diga esse versículo, que é um dos mais bonitos da Bíblia, ele inicia dizendo o quê? Que ele aprendeu. Aprendeu, irmãos. A vida cristã, ela não é como um passe de mágica, que hoje eu tomo uma decisão ao lado de Cristo, entro numa classe de batismo, me batizo, torno membro de uma igreja, eu já estou preparado e eu já estou pleno em tudo. Não, irmãos, a vida cristã é uma caminhada. É uma caminhada onde dia após dia, tempo após tempo, a gente vai aprendendo. E se a nossa vida cristã tem sentido, se a gente quer fazer uma avaliação da nossa vida cristã, se é que a gente pode fazer, mas vamos pensar que sim, se a gente quer fazer uma avaliação da nossa vida cristã, avalie pelo que você tem aprendido. Porque a gente pode passar muito tempo e não aprender, irmãos. É ou não é verdade? Porque a gente pode viver a vida toda e não aprender, irmãos. Porque a gente pode morrer e não aprender.
Então, se eu quero fazer com que minha vida cristã tenha sentido, vamos aprender, irmãos. Vamos buscar aprender. Vamos realmente fazer avaliações que importam e que têm sentido para a nossa vida. Eu gosto, eu até já falei aqui, eu gosto daquele momento de final de ano, que no final de ano a gente sempre, o brasileiro sempre faz uma avaliação, né? E faz resoluções para o próximo ano. Isso é saudável. Isso é saudável. Agora, saudável desde que seja útil e não fútil. Saudável desde que seja com coisas que têm sentido e não coisas sem sentido. Então, se eu quero fazer uma avaliação, se eu quero avaliar o meu ciclo de vida cristã, o meu período de vida cristã, comece, irmãos, a olhar para você e perguntar o que você tem aprendido. Olha, eu quero dizer que vai valer muito a sua caminhada se você estiver aprendendo. Eu quero dizer que vai valer muito a sua caminhada se dia após dia você olhe para você e fala assim, olha, eu ainda não sou grande coisa, mas eu sou menos pior do que eu era. Eu sou menos pior do que eu era. Esses defeitos que tanto gritavam em mim, hoje eles gritam menos. Que tanto dominava a minha vida, hoje dominam menos. Olha, essa visão materialista, que eu a todo momento era movido pelo conquistar, pelo ter, pelo alcançar, eu que era mesquinho, eu que nunca repartia, eu que não sabia dividir o que eu tenho, hoje eu não sou mais assim. Aí, meu irmão, você pode, pela misericórdia de Deus, erguer sua voz e dizer, graças a Deus por isso. Mas que a gente aprenda. Que a gente aprenda. E você tem motivos para adorar, mesmo não vivendo um momento de bênçãos materiais? Você já aprendeu isso? Um outro livro da Bíblia que nos ensina isso é o livro do profeta Abacuque, porque tem dois momentos ali de todo o livro, que ele é muito interessante para a gente. Um é quando eu vou chamar do momento dos até quando de Abacuque. Se você for ler o livro, Abacuque vai estar lá dizendo assim, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E nós conhecemos essa frase. Nós conhecemos essa expressão. Eu me arrisco a dizer que dificilmente alguém aqui não precisou dizê-la para Deus. Até quando? Até quando essa pandemia, tentando buscar algo muito recente que talvez te faça lembrar dessa expressão na sua mente ou na sua boca, até quando essa pandemia nos assolando e ferindo, matando, trazendo choro, trazendo tristeza, até quando? Até quando essa corrupção nesse governo que muda pessoas, muda partidos, mas a gente não vê melhora? Até quando? Até quando essa desvalorização da família, que busca a todo momento destruir a família criada por Deus, instituída por Deus? Até quando, Deus? Até quando essa violência? Até quando esse cenário de violência, de morte, de sangue, que a gente vê o tempo inteiro na sociedade? Até quando? Mas esse até quando, ele pode ter não apenas sentidos amplos, mas sentidos muito pessoais também. Até quando esse marido que não transforma, que não muda, que passa o tempo e continua a mesma coisa, porque não aprendeu e continua não aprendendo? Até quando esse filho rebelde? Até quando essa crise familiar? Até quando essa crise financeira, essa escassez financeira dentro da minha casa? Até quando essa enfermidade que passa anos e anos, mas ela permanece dentro de casa? Até quando? Então esse até quando, ele é dito pelo profeta, ele é dito por nós. Ele é dito por nós. Porque quando os problemas eles entram na nossa casa, eles podem durar meses, mas para nós parece que é uma eternidade.
Os problemas e os momentos difíceis, quando eles chegam para nós, a sensação é que aquilo parece que é uma eternidade, irmãos. E quantas vezes a gente dobra o nosso joelho, a gente fecha os nossos olhos, ou ainda que com os olhos abertos, a gente vira para Deus e diz: até quando? Até quando, Senhor? Porque não foi isso que eu criei de expectativa, não foi isso que eu projetei, não era isso que eu esperava, mas por permissão, o Senhor está permitindo que eu viva. Mas eu te pergunto, até quando? O problema não é você, até em oração, colocar para Deus os seus até quandos. O problema é o que você faz em resposta disso. Porque Abacuque, ele colocou para Deus os seus até quando? Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? O que ele está dizendo? A minha impressão é que o Senhor não está ouvindo a minha oração. Até quando eu gritarei a ti violência, mas o Senhor não traz salvação? Até quando me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Até quando? Até quando? Tem hora que a gente cansa, não é verdade, irmãos? Tem hora que a gente cansa da política. Tem hora que a gente cansa da sociedade, tem hora que a gente cansa de tudo aquilo que muitas vezes a gente vê acontecendo e nada muda. O problema não é o até quando. O problema é o que você faz, é como você reage em relação aos seus até quandos. Aí Abacuque também nos ensina. Porque o mesmo Abacuque que diz para Deus os seus até quando, ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como dos cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Paramos até aqui. Abacuque também, ele nos ensina, porque Abacuque não fez dos seus até quando a essência da sua vida. Ele colocou diante de Deus os seus até quandos, mas ele adorou ao Senhor, dizendo que ainda que faltasse tudo, e mais uma vez citamos aquilo que é considerado como bens, animais, plantação, pode faltar tudo, ainda assim eu me exulto e eu me alegro no Senhor. E da mesma forma que Jó, o Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Segunda pergunta que eu quero fazer para você: você tem motivos para adorar, mesmo não vivendo momentos de saúde e prosperidade na sua casa? Você tem motivos para adorar, mesmo não vivendo momentos de saúde e prosperidade na sua casa? Os versículos 18 e 19 do capítulo 1 de Jó vai dizendo: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Não bastasse ter perdido todos os bens, Jó recebe a notícia que de uma única vez ele perdeu os seus filhos. E Jó vivenciou a experiência que nós não temos a menor condição de descrever e que você não é capaz nem de fazer ideia do que seja, a não ser que você viva, que é a experiência de perder um filho. E Jó não apenas perde um, Jó perde todos. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos os nossos entes familiares. Ou passamos por momentos de grandes dificuldades em função das enfermidades.
Olha, irmãos, eu sei que todos podem chegar a essa conclusão, mas como pastor, por muitas vezes acompanhar algumas famílias, eu ainda posso dar mais ênfase a essa expressão. Momento difícil é o momento em que nós temos pessoas doentes em nossa família, em nossa casa. Momentos difíceis são os momentos que nós temos pessoas da nossa casa enfermas. Porque se tem um momento que, com facilidade, mexe no emocional, nos desgasta e desgasta todos que estão na casa, são os momentos de enfermidade. São os momentos de enfermidade. E aí a pergunta é, ainda que isso aconteça, você tem motivos para adorar ao Senhor? Recentemente, vou citar, porque eu acredito não haver nenhum problema, recentemente faleceu o Eduardo. O Eduardo foi um senhor que teve uma passagem muito especial no meu ministério. O Eduardo, ele é cunhado da nossa irmã Shirley. Ele era casado com a irmã uma das irmãs da Shirley. E ele teve uma passagem muito especial no meu ministério, porque o Eduardo, ele teve um sonho. Ele teve um sonho de que o sogro dele, que tanto evangelizava ele enquanto vivo, Paulo Tavares, não conheci, muitos aqui conheceram, foi membro desta igreja, e enquanto vivo sempre evangelizava ele. E aí, o irmão Paulo Tavares já era falecido, e o Eduardo teve um sonho em que o Paulo Tavares, mais uma vez no seu sonho, aparecia e falava de Jesus para ele. E ele acordou dizendo para todos da família, eu vou ser um crente agora, eu vou batizar. Meu sogro apareceu, eu vi meu sogro no sonho, falou comigo, e eu a partir de agora, eu vou ser um crente. E ele chegou aqui nessa igreja já com isso determinado. Assistiu um culto, coincidiu que depois daquele culto eu iria tirar férias, e a família teve que fazer contato comigo, porque ele não deixava ninguém sossegado, não faz contato com o pastor. Meu sogro, Paulo Tavares, apareceu para mim, eu quero batizar, e eu vou ser um crente a partir de agora. E aí fizeram contato comigo nas férias, eu pude me aproximar dele, preparar ele para o batismo. Só que o Eduardo, ele já estava iniciando um processo do agravamento de uma doença neurológica, que naquele momento, enquanto ele me procurava, ele ainda era e estava lúcido. Pequenos momentos ele tinha, às vezes, de esquecimento ou de confusão, mas essa era uma doença que ela iria a cada vez mais agravar. E aquela pressa, vamos dizer assim, do Eduardo era totalmente compreensiva, embora talvez nem ele tivesse noção disso, mas é como Deus mesmo conduz as coisas, porque a situação dele neurológica iria se agravar. E eu fui, batizei ele, foi um culto muito bonito, muito emocionante, até hoje talvez o batismo mais emocionante que eu já fiz, e depois o Eduardo nem sequer pôde vir congregar conosco, porque a situação dele foi só se agravando. E o Eduardo ficou anos, irmãos, anos enfermo dentro de casa, e anos deitado numa cama, e numa cadeira de roda sem conseguir viver, e ainda com um problema neurológico se agravando. Não é fácil, irmãos, para a família passar por situações como essa. Não é fácil. Eu tive experiência da minha irmã, acho que já contei várias vezes, um câncer que se estendeu por 12 anos, sendo o último 1 ano e meio, os últimos 2 anos muito difíceis, o último 1 ano deitado o tempo inteiro numa cama. Eu passei em alguns momentos por experiências menores com o meu pai, situações onde uma vez foi atropelado, ficou muito tempo internado, muito tempo em casa, outras situações também. E se tem algo, irmãos, que mexe conosco, que mexe com o nosso emocional, que mexe com a gente, é essa questão de enfermidade.
Mas a pergunta que fica, assim como houve uma pergunta principal no primeiro tópico, a pergunta que fica agora é: você consegue, você já aprendeu, você está disposto a aprender a adorar a Deus, ainda que você vivencie as enfermidades e até mesmo o luto na sua família? Eu acredito que nós nunca vivenciamos em tão pouco tempo uma quantidade excessiva de luto como essa época da pandemia, né? Tinha época que era de assustar, porque eu estou aqui, né, em Barra Mansa há 6 anos, construí um círculo social aqui, mas eu já venho de uma outra cidade, de uma igreja que tinha, né, um público cultuante de em torno de 1.000 pessoas. E quantas pessoas eu não conhecia, meu círculo social. Aí, quanto maior o círculo social nessa pandemia, muitas vezes eram também as notícias de morte, de luto. E nós lamentamos, nós choramos. E, né, por cada notícia, por cada situação que chegavam até nós. Mas a pergunta que fica é: e a adoração a Deus? E a adoração a Deus? Eu nas ocupações ministeriais de ir a velório e a cemitério, tem algo, independente de qual seja o texto que eu vá usar para trazer uma palavra para a família, tem algo que eu sempre gosto de dizer num momento como esse. Eu sempre digo para os parentes que estão ali: olha, eu quero dizer para vocês que é possível ser grato a Deus, mesmo num momento como esse. É possível ser grato a Deus. Mesmo pela enfermidade, mesmo pela enfermidade. Mesmo pela morte, mesmo pela morte. É possível ser grato a Deus. Se é possível ser grato a Deus, é possível adorá-lo. Não só é possível, é preciso aprender a adorá-lo, ainda que as enfermidades e os momentos difíceis com os nossos familiares estejam dentro da nossa casa, estejam à nossa volta. Em último lugar, a minha última pergunta: você tem motivos para adorar, mesmo vivendo a enfermidade em sua própria vida? E agora não é mais a perda dos bens, não é mais a enfermidade ou o luto em relação aos familiares, agora é algo que toca a nós mesmos. E assim como tocou em Jó, toca também em nós. E agora é o que diz respeito a cada um de nós. Jó capítulo 2, versículo 7 e 8 diz o seguinte: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu a Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então, dessa vez, não foi apenas a perda dos bens, não foi apenas o luto em relação aos filhos, mas foi uma enfermidade que afligiu a sua própria vida. Como que a nossa saúde é importante, irmãos? Como que a nossa saúde é importante, embora às vezes a gente não dê conta disso. É interessante também, não é crítica não, tá, irmãos? Nem indireta, é só constatação mesmo. Nós pastores acabamos, né, tendo a oportunidade de ver muitas coisas. E como pastor, eu de verdade, eu acho interessante porque eu me deparo com muitos membros doentes que não podem vir à igreja. E quando as pessoas lamentam, o que elas mais lamentam? Não poder vir à igreja. Uma das maiores tristezas de um crente de verdade, quando ele está enfermo ao ponto de não ter forças para se locomover, é a tristeza de não poder estar congregando, tá? Saiba disso. Isso é real, eu encontro muito isso como pastor. Aí às vezes a gente olha a pessoa cheia de saúde, cheia de vigor, podendo estar cultuando e decide não estar. Então há, né,
um oposto, né? Às vezes a pessoa quer muito e não pode. E às vezes a pessoa pode e não quer. E não quer. E tem diagnóstico, irmãos, que tiram o nosso chão. Tem diagnóstico que tiram o nosso chão. Ontem eu fui dar uma palavra na Igreja Batista Manancial, no bairro Getúlio Vargas, igreja do pastor Marco, e estive lá com ele ontem. Não sei quantos conhecem esse pastor. Ele passou alguns anos num momento muito difícil. Estava tudo indo bem na sua vida, até que ele descobriu um câncer muito raro. Não lembro agora o nome, mas é algo na família aí da leucemia. Ele precisava foi preciso fazer um transplante. E o Marco foi desenganado por médicos, todos nós pastores, pessoas que conhecíamos a ele, quando sabíamos notícias, já esperávamos que a qualquer momento poderíamos receber a notícia do falecimento dele. E Deus curou ele. Hoje ele está lá novamente, de frente da igreja, embora tenha ficado quase 2 anos sem nem poder estar à frente da igreja, mas conversando um pouco antes de iniciar a programação, chegamos a falar sobre isso, né? Essa surpresa e esse diagnóstico que muda a nossa vida por completo, muda a nossa cabeça, muda o nosso chão, tira a nossa paz, nos traz medo, e aconteceu isso com ele. E já aconteceu com alguns outros aqui, pode acontecer com cada um de nós. Não estamos aqui desejando isso para ninguém, mas estamos sujeitos a qualquer coisa. E quando somos nós? E quando somos nós? Então eu vou adorar a Deus apenas quando eu tiver os meus bens, ou quando eu estiver sendo abençoado por Ele. Eu vou adorar a Deus apenas quando estiver tudo bem na minha casa, não tiver nada errado, não tiver um filho doente, não tiver um pai doente, não tiver um irmão doente, ou se Deus preservar a vida de todos, não levar ninguém, porque se levar eu também não adoro mais, e também se toca no meu corpo ou na minha saúde, eu também não adoro. Que adoração seria essa, irmãos? Que adoração seria essa? Ou que Deus seria esse, ao ponto de nós rebaixarmos Ele a esse nível, de que se está tudo bem, eu adoro. Se eu tenho bênçãos, eu adoro. Se eu tenho bens, eu adoro. Se eu tenho saúde, eu adoro. Se está tudo bem com os meus familiares, eu adoro. Então nós iríamos rebaixar esse Deus a isso. É aí que eu digo para você que eu gosto do Jó do final do livro. Porque o Jó do início, irmãos, me permita dizer, ele é muito imaturo. Ele é muito imaturo. Se você for ler o livro, estudar com calma, você vai ver, olha, Jó pensando, eu já vou fazer uma oferta para Deus por aquilo que meus filhos podem fazer, porque vai que eles venham fazer algo que desagrade a Deus. Então, antes que eles façam, deixa eu já fazer aqui um sacrifício, um momento de entrega para Deus. Você sabe o que isso reflete? Um Jó que tinha medo de viver os desertos da vida. Sabe o que isso reflete? Um Jó que tinha medo de viver os dias escuros. Sabe o que isso reflete? Um Jó que tinha medo de viver os dias difíceis. E inutilmente agia como se ele tivesse poder de impedir que isso acontecesse. Porque nós não temos. Não depende de nós. Você não tem controle daquilo que está à sua volta. Você não tem controle da maldade que está na mente de outras pessoas. Você não tem controle do que acontece na sociedade. Você não tem controle sobre a vida. Você não tem controle sobre nada. Inutilmente a gente age pensando que a gente tem controle sobre alguma coisa, quando na verdade a gente não tem controle sobre nada, irmãos. A gente não tem controle sobre nada.
O que nos ensina cada vez mais, a nossa fé precisa estar muito bem alicerçada, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu já brinquei aqui, né, em momentos de fazer apelo, que as igrejas, né, lá de trás, eu lembro de quando eu era criança, adolescente, eu estava ali assistindo o culto e o pastor ia fazer apelo: você pode sair daqui e ser atropelado e morrer. Você pode, teve um jovem, vinha com as ilustrações, teve um jovem que ele teve na igreja, o pastor fez apelo, ele não aceitou a Cristo, saiu, foi passear numa praia, morreu afogado. E aí você já ficava assustado com as ilustrações, com os apelos, e por mais que haja um exagero na forma de se comunicar isso é mentira, irmãos? Isso é mentira? Nós temos uma programação agendada para hoje às 18 horas, temos. Você garante que você vai estar aqui? Alguém aqui garante que vai estar aqui às 18 horas? Eu não quero trazer medo, eu só estou nos fazendo com que a gente reflita sobre a realidade. Então às vezes a gente pensa que a gente consegue controlar a nossa vida, controlar o futuro, controlar amanhã, controlar os nossos negócios, controlar a nossa saúde, controlar a saúde dos nossos filhos, a gente não consegue controlar nada. Mas a gente precisa aprender que venha o que vier, aconteça o que acontecer, a nossa adoração estará sempre voltada para o Senhor. Faça frio ou faça sol, faça dia ou noite, esteja claro ou escuro, esteja tudo bem ou não, porque a gente vai ter aprendido a adorar a Deus e a prestar o nosso culto sincero em devoção a Ele, em toda e qualquer circunstância, estando na igreja com saúde para louvar a Deus, mas estando doente, enfermo, num leito de um hospital ou em casa, ainda assim eu presto o meu culto e a minha adoração a Deus. E aí eu fico, para terminar nossa mensagem, com o versículo final, com os versículos finais do livro de Jó, quando ele vai dizendo: então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Você pode ler esses versículos comigo? Vamos lá? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Rapidamente, ainda antes de encerrarmos, eu quero grifar, destacar algumas expressões desses versículos. Primeiro, sei que pode fazer todas as coisas. É Jó dizendo para Deus: Deus, sei que tu podes fazer todas as coisas. Meu irmão, saia daqui hoje, esta manhã, com essa certeza: Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Dia após dia, isso tem sido mostrado, tem ficado visível para nós. São nos cenários de maiores dificuldades, como esses que nós vivemos, que Deus nos mostra que Ele pode fazer todas as coisas. A última palavra sempre é do Senhor. A decisão final sempre é do Senhor. Não aconteceu? Peça para Ele, ore ao Senhor, coloque diante dEle. Ele pode fazer todas as coisas. Segunda expressão: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É o que diz Jó em segundo lugar. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu irmão, sai daqui nesta manhã tendo a certeza de que nada pode frustrar os planos de Deus. Deus tinha um início e um final para a vida de Jó. No meio do caminho aconteceu muita coisa, mas ele chegou no final, porque nada pode frustrar os planos de Deus.
os ventos que vêm sobre a nossa casa, as ondas que se levantam sobre a nossa casa, as tempestades que vêm sobre nós, não podem frustrar os planos de Deus. Nada pode interromper os desígnios e a vontade de Deus. Terceira expressão do que nós lemos, vai dizendo Jó: certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Saia daqui nesta manhã sabendo e tendo a certeza de que o conhecimento e a sabedoria pertencem a Deus e não a nós. O conhecimento pertence a Ele. Quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Quem sabe do amanhã é o Senhor. Quem sabe do nosso futuro é o Senhor. Quem sabe para onde nós vamos é o Senhor. Quem sabe onde nós iremos chegar é o Senhor. Nós não sabemos de nada. O saber e o conhecimento não pertencem a nós. Em último lugar, se coloque de pé nesta manhã, vai dizendo nesses versículos: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, vai dizendo Jó. E eu completo para você o que eu já disse: as experiências que nós vivemos, permitidas por Deus, nos aproximam mais dele e nos fazem conhecê-lo melhor. Está difícil, está no meio de um deserto, está no meio de uma tempestade. Usa disso para se aproximar mais de Deus. Usa disso para chegar mais perto do Senhor. Adore a Ele, adore em todas as circunstâncias. Diga como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E respondendo à pergunta, há motivos para adorar? Eu quero dizer para você que sempre há motivos. Sabe por que há motivos? Primeiro, pelo que Ele é. Você não adora e não deve adorar pelo que Ele faz. Você precisa aprender a adorar pelo que Ele é. E em segundo, pelo que nós somos. Pelo que nós somos. Porque Ele é Deus e nós somos dEle. Tudo é dEle, porque dEle, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Pode dizer comigo: porque dEle, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Adore ao Senhor, adore independente das circunstâncias. Adore a Ele agora e adore a Ele com a sua vida. Louvemos ao Senhor.